Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu havia falado, hoje nossa aula vai ser gravada, tá? No YouTube, e aí vocês precisam acessar esse link para assistir às aulas. Olha só, primeiro eu vou fazer uma revisão do que nós vimos na semana passada, certo? E depois eu vou introduzir um outro assunto ainda falando sobre os anúncios, e aí nós vamos responder as atividades da semana passada e vou ministrar a atividade dessa semana, certo? Primeiro, recapitulando, o que foi que a gente viu na semana passada. Nós abordamos sobre os anúncios, né? Sobre o poder dos anúncios, o poder que o anúncio tem. E aí nós fizemos a leitura do texto The Influence of Advertisements, que é a influência dos anúncios. E aí nós discutimos que o que realmente importa para os anúncios qual a importância deles, tem a importância de informar, né? E de meio que fazer um apelo para que as pessoas adquiram a produtos e serviços e mostrar para as pessoas que cada vez mais elas estão precisando de produtos novos, de coisas novas. E aí nesse texto nós discutimos que esses anúncios são patrocinados por grandes empresas e inclusive são esses anúncios que pagam o salário de jogadores de futebol, entre outros programas de televisão, coisas desse tipo. E aí a gente viu algumas imagens apelativas de cegonha carregando criança no bico e tal. Só que aí a gente tem que ter cuidado que nem todo anúncio é bem-vindo em todo o país, porque isso aí vai variar de acordo com a cultura desse país. Por exemplo, no Japão, né, essa cegonha com o bebê pendurado no bico não tem muito sucesso. Sobretudo nas marcas de fralda, porque para eles a fertilidade, vamos assim dizer, o anúncio de que uma criança está chegando na família é através de pêssegos jogados na água e tal. Então não fluiu muito, não foi muito bem. Já nos Estados Unidos eles acataram muito bem esse anúncio e o pessoal começou a comprar fralda bastante, mas no Japão não foi bem aceito não. Existem vários tipos os anúncios são publicados em vários tipos de canais, vamos assim dizer, né? Pode ser através do billboard, que são aqueles outdoors que a gente vê, né? Aqueles cartazes gigantescos que são postados em vários lugares estratégicos da cidade. Tem os leaflets. Os leaflets são os folhetos, os panfletos, aqueles que a gente recebe nas ruas. Existem também os brochures, como a gente já trabalhou, que são aqueles anúncios em livros, em revistas, né? E mail, que são aqueles anúncios que são colocados, aqueles panfletos, aquelas coisas que são colocados no nosso correio, tá? E o TV commercial, que são comerciais de TV, inclusive são eles que são usados nos nos intervalos de programas de TV, novela, essas coisas. Nós temos o Free Samples. O Free Samples são aqueles anúncios que são gratuitos e que são postados ali, são deixados ali e para você, se quiser provar, se você quiser ver o produto, são aquelas amostras grátis, né? Nós temos também os Product Placement, que são os produtos em si, que tem aquelas marcas, né, aquelas trades, aquelas marcas que a gente pode... que às vezes as pessoas compram o produto pela marca em si, não pelo produto, né? Nós temos também a Internet Pop-Ups, que são os aplicativos, né, de internet. Nós temos também os Ads on Business, que são os anúncios que são colocados no ônibus, naquela parte de trás do ônibus, naquele vidro. E nós temos também o Magazine Ads, que são os anúncios colocados nas revistas, né? Nós também vimos na aula passada a diferença entre may e might, que ambos significam poder, né? É o verbo poder. Só que aí o may, ele é usado mais assim, com mais chance de você poder fazer alguma coisa, poder estar em algum lugar e tal. Enquanto que o might também significa poder, mas que há uma probabilidade de poder, de acontecer, de ser, tá? E esse assunto que eu tô fazendo essa revisão tá na página 150 e página 151 do módulo de vocês. Já na página 152, que esse a gente não viu na aula passada, né? Mas aí primeiro eu vou dando os conteúdos, depois a gente vai para as atividades, tá? Que é o Advertisement
effectiveness, que são os efeitos dos anúncios, né? Então, o que é que a gente vê aqui? Tem algumas perguntinhas pra gente, né? Se a gente já quis comprar alguma coisa antes de ver algum anúncio, ou se já comprou alguma coisa depois que viu o anúncio e se interessou pelo anúncio e comprou. Que tipos de anúncios, aliás, que tipos de produtos são anunciados, né? Quais são as intenções e os resultados desses anúncios. E aí, qual a diferença entre slogan, entre marca e tudo, a gente vai ver tudo agora, tá? Então, quais são as estratégias, né? Que a gente... E os objetivos, né, de um anúncio. Então, aqui o nosso módulo está trazendo que os objetivos, né, de um anúncio que a gente tem cada vez mais de informar e de convencer, né, o consumidor a comprar e adquirir aquele produto. Então, o anúncio ele tem 2 objetivos, né, que é o de informar ou o de persuadir, o de convencer o cliente a aderir àquele produto, a comprar aquele produto. E aí os anúncios eles querem informar as pessoas, né, sobre os produtos e sobre os serviços e também querem influenciar e persuadir o público, de acordo com o nosso módulo aqui, tá? E aí as pessoas, para convencer as pessoas a comprarem algo, elas precisam de algumas estratégias de persuasão, algumas estratégias de convencimento, que são os apelos, né? Os anúncios de apelo, que são aqueles que mostram resultados extraordinários em pouco tempo. Por exemplo, você tá careca e aí você vai usar uma fórmula capilar que aí seu cabelo cresce em pouquíssimo tempo e tal. Existem aqueles anúncios também que aproximam as pessoas, como por exemplo a Coca-Cola, como por exemplo a Galinha Pintadinha, que a gente tá vendo, que são anúncios recentes, né? Que tem o da Galinha Pintadinha diz o seguinte, que se uma criança assiste a Galinha Pintadinha, isso faz com que a família toda assista e aprenda as músicas e goste, esse tipo de coisa. E existe também os depoimentos, né? Que a gente chama de testimonials, que são os depoimentos das pessoas de pessoas famosas que dizem que usou alguma coisa, aí você vai muito, assim, influenciado por essas pessoas e começam a usar também. Inclusive, tem até marcas de batom, da Avon, Boticário, Natura, enfim, que são famosos, que usam a Marta, jogadora de futebol, ela diz que usa um batom, que aí ela pode suar, pode fazer tudo, o batom não sai e tal. Então, essas pessoas famosas também, elas influenciam bastante aí nos anúncios, tá? E existe também os jingles. Os jingles são algumas musiquinhas, algumas cantigas utilizadas em anúncios, principalmente de TV. Aliás, só pode ser de TV e de rádio, então a gente não encontra um jingle em um leaflet, em um panfleto, por exemplo, em uma magazine, em uma revista, em um book, um livro, enfim. Porque eles são cantados. Então, o jingle é aquela musiquinha que não sai da nossa cabeça quando a gente escuta um anúncio, a gente já fica com aquela musiquinha. Inclusive, eles fazem até paródias, às vezes, né, com essas musiquinhas, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora a diferença entre um slogan, entre uma logo e entre uma marca. É que a logo é um símbolo que é usado por uma empresa para fazer com que você identifique que empresa é essa. Eu falei pra vocês a semana passada sobre aquele símbolozinho da Nike, tá? Então, é a logo da Nike, é aquele símbolozinho que a gente já vê, já sabe que é da Nike. A própria palavrinha Nike é o brand, é a marca, tá? E aí nós temos também o slogan, que é uma frase, que pode ser uma frase que chame a atenção, que quando a gente vê ou escuta aquela frase, a gente já sabe que tá falando daquele produto. Por exemplo, essa marca pensa. Então, qual é a marca que pensa, né? Pode ser a Sempre Toshiba? Não, é a Sharp, né? Então, assim, existem frases que a gente já assimila a frase ao produto. Então, isso aí a gente chama de slogan, tá? Então, logo é a imagem, brand é a marca e slogan é a frase que faz a gente identificar que produto é esse, ok?
E aí nós vamos para a nossa atividade, nós vamos para a nossa tarefinha que ficou da semana passada. A nossa tarefa foi da página 156 à página 157 e ainda um pedacinho da 158 para a gente terminar a atividade, que foi da primeira até a sétima questão, tá? Então, na primeira questão, nós temos aqui, vocês vão ler o texto novamente, né? A influência dos anúncios, tá? E responder as questões aí. Então, qual é a verdade sobre o anúncio aí, de acordo com aquele texto? Então, na letra A, ficou o seguinte. Um bom anúncio, ele não deve ser levado em consideração, não deve levar em consideração a cultura dos países. Isso ficou claro lá? Não, né? Porque aí eu disse a vocês que a gente tem que ver qual é a cultura daquele país para introduzir um anúncio. Como eu dei o exemplo para vocês do anúncio de fraldas, das diapers, né? Que nos Estados Unidos foi bem-vindo, a cegonha com a criança pendurada no bico, mas nos Estados Unidos, mas no Japão não. Então, a cultura deve ser levada em conta, sim, tá? Letra B, é que nós apenas podemos ver anúncios se for na televisão? Não, eu também mostrei quais são os vários tipos de lugares, né, de portadores de anúncios, que pode ser através de folhetos, revistas e tal. O C é que os anúncios, eles têm um objetivo de convencer, cadê onde é que eu tô? De convencer as pessoas daquilo que elas estão precisando, de algo que elas estão precisando, sim. Eles inclusive têm dois papéis, têm dois objetivos, de mostrar, né, de convencer, né, as pessoas. Então, é um dos objetivos dele aí, tá? É de informar e convencer. Então, de convencer, sim, tá? Então, letra C. Agora, vamos ver porque D e E não é, tá? Não são, né? Na letra D tá dizendo que as fraldas, os anúncios de fraldas, eles tiveram sucesso no Japão? Não, né? Aquele lá da cegonha não teve mesmo. Se fosse um pêssego, talvez, jogado na água, tal, poderia surtir, sim, esse efeito. E na letra E, tá dizendo aqui que os anúncios são apenas imagens para convencer pessoas de produtos, de alguma coisa que você vai comprar. Não, né? Também não. Não só pode ser imagem, pode ser som também, como os jingles e tal. Então, letra C, tá bom? A segunda questão tá pedindo para que vocês façam uma lista, isso aí é resposta pessoal, tá pedindo para que vocês façam uma lista aí de marcas e de produtos. Por exemplo, Coca-Cola é uma marca, e aí vocês colocam produto, refrigerante. Vocês podem colocar também marca de ketchup, né? Vocês podem, Hellmann's, de maionese, vocês podem colocar, enfim, várias, Volkswagen de carro, vocês podem colocar os mais variados de televisão, enfim, vocês podem colocar os mais variados tipos de marcas e de produtos, tá? Já na terceira questão, tá mostrando aqui, tá perguntando aqui quais são os anúncios que a gente pode ver nessa imagem. Então, a primeira imagem que a gente pode ver é um rapaz segurando um papelzinho, né, para entregar para um outro que tá passando. Então, isso aí é um leaflet, isso aí é um folheto, um panfleto, tá? A segunda imagem, a gente vê uma mulher com a revista aberta, então a gente coloca aí magazine ou revista mesmo em português, tá bem? A terceira, a gente vê aí uma mulher que tá com os cabelos voando ali, numa imagem bem grande, alocada numa parte da cidade. Então, ali é um billboard, que é é quando a gente vê naqueles outdoors, tá? A gente vê a próxima, um desenho de um ônibus, né? Fazendo uma propaganda aí, se não me engano, de cabelo, né? De sorriso, de pasta de dente. Então, isso aí é ads on buses, são anúncios em ônibus. E a gente pode ver por último, onde tem aí fábrica de chocolate, e tem uma moça na porta aí com uma caixinha, né, tá entregando aí amostras grátis. Então, a gente chama isso aí de free samples, ou você pode colocar em português mesmo, amostra grátis, tá? Na quarta questão, a quarta questão também é pessoal, tá mostrando, tá perguntando aí, tá pedindo para que vocês usem o may e o might. O may sempre para mostrar de coisas que vocês podem fazer, coisas que vocês vão fazer, que tem probabilidade de fazer, mais de 65% de probabilidade de fazer. Por exemplo, I may buy chocolate. Então, significa o quê? Que eu posso comprar chocolate. Então, a probabilidade de eu comprar chocolate é muito grande. Aí tem o outro aí, I may not, significa que você tem uma probabilidade muito grande de não fazer alguma coisa. Por exemplo, I may not buy
a new car, significa que eu não vou comprar um carro novo. Não há muita possibilidade de eu comprar um carro novo. Na letra C tem I might, que significa que há uma probabilidade pequenininha, mas há uma probabilidade de você comprar alguma coisa. E I may not significa que não há muita probabilidade de você não comprar alguma coisa, tá? É barulhinho de carro. Essas lives são assim. A quinta questão aqui tá pedindo para que vocês leiam um texto, e aí nesse texto vocês vão assinalar a alternativa correta de acordo com ele, tá? Então tá dizendo o seguinte, que assim que chegou em casa, né, do hospital, a minha mãe, ela mal conseguia se levantar da cama, e aí você queria cuidar dela, mas aí você precisa voltar ao trabalho. E você não, a sua mãe não pode cozinhar, nem pode cuidar de si própria, nem pode limpar a casa, nem limpar a si mesma, né? E aí, você sabe também que ela não tá comendo direito, ela precisa de cuidados. E aí, ela perdeu inclusive duas consultas com o médico por conta disso, porque não tinha ninguém para levar e tal. Então, você precisa de ajuda, tá dizendo aqui. E aqui tá colocando em letras garrafais N-O-W, N-O-W, que significa now, agora. Então, você precisa de ajuda agora, certo? Então, aqui tá mostrando o seguinte, que tem algumas pessoas que cuidam dessas pessoas doentes, enquanto você não pode, né? Porque você precisa trabalhar. Então, existem anúncios aí que estão de pessoas que podem ser cuidadoras dessas pessoas doentes, dessas pessoas que precisam de ajuda. Inclusive, não só pessoas doentes, mas bebês também, pessoas mais velhas que precisam de um cuidado maior, né? Pessoas idosas, né? Então, tá dizendo aí que esse tipo de cuidado, esse tipo de pessoa, esse tipo de cuidador vai até a sua casa para te ajudar aí e para tornar os dias melhores, né? Algumas vezes também levar essas pessoas ao hospital, né? Então é mais ou menos esse tipo de coisa. E aqui tá pedindo para que você ligue para a empresa aqui, aí dê um número de telefone para que você adquira uma cuidadora ou um cuidador para tomar conta dessa pessoa, certo? Então, qual é o objetivo principal desse texto? Desse anúncio. Na letra A, cuidar de pessoas mais velhas na sua própria casa quando os adultos ou as crianças, né, não puderem cuidar. Letra B é de você de ajudar as pessoas, né, que precisam trabalhar, que trabalham, e enviar, você leva essas pessoas doentes para casa dessas pessoas para elas cuidarem dela lá ou em hospitais. Letra C é oferecer serviços na própria casa da pessoa que está precisando, né? Para quem não puder cuidar dessas pessoas mais velhas. Letra D é de mostrar quanto as crianças podem cuidar, né, dos seus pais quando eles estiverem mais velhos. E letra E de convencer as pessoas a ficarem em casa. E aí? De acordo com o nosso texto, a resposta mais convincente, a alternativa mais convincente ficou da letra C, que é oferecer serviços em casa. Então, aqui tá dando o número de telefone e tudo, então esse anúncio está oferecendo os serviços de uma pessoa aí para cuidar dessas pessoas mais velhas e enfermas na própria casa da pessoa, tá? Que tá doente. A quinta questão, a sexta questão, que é um homework, é sobre um outro texto também. O texto está intitulado como Are you tired of all that junk mail? Que significa o seguinte: você está cansado daquele lixo todo que colocam na sua caixa de correio? Você está cansado disso? Então vamos ler um pouquinho, tá? Olha só, 100 milhões, gente, 100 milhões de árvores, certo? São cortadas todos os anos, né? Pra fazer esses papéis. Não é isso? Olha que absurdo. Então, esses papéis para as revistas, para catálogos, para esse lixo de e-mail aí, de correio que a gente vê aí, tá? Isso aí resulta em 40 milhões de toneladas de papel que a gente joga, né? Todos os anos. Que a gente desperdiça, que a gente descarta todos os anos. Então, esse lixo aí, no e-mail, toda vez eu quero dizer e-mail, gente. Esse lixo aí, no nosso correio, né? Ele é impresso em um dos papéis mais difíceis de ser reutilizado.
porque esses papéis eles são muito ligados, bem coladinhos, fininhos, e eles são geralmente coloridos. Então, quando vai fazer o processo, né, de aproveitamento do papel, então gasta muita água e muita química para ele poder ser reutilizado. E ainda por cima, quando eles vão ser reutilizados, eles são reutilizados em forma de lama, aquela lama de papel, né? E que nem não dá para fazer muita coisa além de lixo industrial, não é isso? Então, como é que a gente pode acabar com isso, né? Parar com isso. Então, tá dizendo aqui, tá pedindo para que vocês escrevam para esse endereço aí embaixo e para vocês terem esse lixo, né, interrompido, tá? Para que não mandem mais para o seu correio. Então, tá dizendo aí Mail Preference Service, tá dizendo aí Direct Marketing Association, que é uma associação, né, de marketing. E aí tá dando o nome da rua, tudo direitinho, o endereço, tá? Então, vocês vão assinalar, né? Vocês vão ver qual delas é a verdadeira e depois vocês vão fazer uma soma das alternativas aí embaixo nesse espaço que vocês têm aí. Vamos lá para número 1. Número 1 tá dizendo que esses anúncios, eles são destinados a poluição de rios e do ar, é verdade? Não, né? Não tá dizendo isso no texto. 2, que os anúncios, eles são um apelo, né, contra a poluição. Sim, esse anúncio aí é um apelo contra a poluição, sim. Que inclusive ele tá pedindo para que você, se tiver interesse, pode pedir para parar de mandar esses anúncios aí para sua casa. Então, 2 tá certo por enquanto, tá? Aliás, não tá ainda, porque não é pelo governo, não é o governo. É só essa parte aí que não é, né? Não é o governo que tá fazendo esse apelo. O 4 é que o anúncio pode ser considerado politicamente correto se for por justa causa. Aqui tá dizendo, né, que isso que é usado e tal, em revistas e tudo. Agora, se não for, então vamos parar com esses anúncios. Então tá correto de acordo com o texto aí, tá? 8, de acordo ainda com o anúncio, né? Não apenas o papel é usado, o papel que é usado aí nesse lixo, né? Nesse lixo do correio, mas também outros, né? Podem causar poluição. Sim, ele está dizendo aqui que outros papéis também podem causar poluição, como revistas, catálogos, entre outros. Inclusive, ele dá 40 milhões, ele diz aqui que traz 40 milhões de toneladas de papel. E então 8 tá certo também, tá? E nós vamos para o 16, está dizendo aqui que o anúncio, ele requer que as pessoas tomem algumas medidas contra esse papel aí, esse lixo aí de papel que é colocado no nosso correio. Então, correto também. Então, os corretos são 4, 8 e 16. Isso aí dá uma soma de 28. 4 com 8 dá 12. 12 com 16 dá 28. Agora vamos para a última questão da atividade da semana passada, tá? Que tá perguntando o seguinte: quantas árvores são cortadas por ano para fazer essas coisas? De acordo com o texto? 100 milhões, né? Que eu até fiquei assim, ó, indignada aqui com vocês, né? Letra B. Qual é o único, vamos assim dizer, o papel, né, mais difícil de ser reaproveitado? Então, comentei com vocês aqui que são os panfletos, os leaflets, porque eles geralmente são muito fininhos, pegajosos e coloridos, né? Então, por isso eles são mais difíceis de ser reaproveitados. Na letra C, tá perguntando aqui o que você faria se você quisesse parar com esse lixo aí? É só escrever para aquele endereço que está lá, não é isso? Para aquela associação. E na letra D, tá perguntando aqui se é normal receber isso aí no nosso país. Gente, olha, eu vou dizer na realidade da minha cidade, não é muito normal não. Mas pode ser que algumas cidades, alguns estados até do Brasil aqui, as pessoas recebam com frequência, né? Mas na minha região, não muito, tá? Então, a resposta pessoal também. Vocês vão dizer se na sua casa, na sua cidade, vocês recebem bastante isso aí no e-mail. Agora nós vamos para a atividade dessa semana. A atividade dessa semana tá pedindo para que vocês leiam o texto novamente, né? Quais são as estratégias e os objetivos do anúncio.
E aí responder essas questões. Então, da letra A, vocês podem responder tanto em inglês, tirando do texto, colocando aqui, quanto em português, tá bem? Então, a letra A tá perguntando para vocês quais são os 2 objetivos do anúncio. Eu disse a vocês. São 2 objetivos do anúncio. Letra B. Quantas estratégias de anúncio são mencionadas no texto, né? Também disse a vocês quais são essas estratégias. De acordo com o texto, quais são essas coisas básicas assim, que as pessoas procuram em um anúncio? Tipo, o que é que um anúncio oferece pra gente? O que é que a gente precisa? E aí a gente pode ir atrás de anúncios para querer adquirir, tá? Letra D. Por que que as pessoas famosas, por que que os anúncios, elas costumam usar a estratégia de pegar pessoas famosas para fazerem esses anúncios? E na letra E, como é que as pessoas veem os anúncios? Como é que as pessoas se deparam com os anúncios? É uma coisa positiva, é uma coisa negativa? Como é que as pessoas se deparam com esses anúncios, tá bem? Ou então, como é que elas querem ver esse anúncio? Como é que esses anúncios poderiam chamar a atenção de uma pessoa? Segunda questão, qual é a única coisa, né, que a gente não pode encontrar em um leaflet, em um panfleto? O que é que não pode encontrar, tá? Letra A, um slogan. Letra B, um jingle. Letra C, um brand. Letra D, a famous person, uma pessoa famosa. Ou letra E, a picture, uma imagem. Na terceira questão, tá pedindo para que vocês olhem esses carros, esse smartphone, esse supermercado e esse sanduíche. Tá pedindo para que vocês coloquem aí marcas que você consegue lembrar dessas coisas. Por exemplo, quais são as marcas de carro que você consegue lembrar? Então, coloca o nome aí nos tracinhos. Quais são as marcas de smartphone que você consegue lembrar? Coloca aí também. Quais são as marcas ou as linhas de supermercados que você conhece? E quais são as marcas mais famosas de sanduíches que você consegue lembrar também, tá? Na quarta questão, tá pedindo para que vocês completem aí também esse quadro, colocando a marca, o nome de uma marca e o slogan de alguma marca. Só lembra, vocês podem voltar o vídeo para ver o que é slogan novamente, tá? Então, a marca e o slogan que você consegue lembrar, tá bem? E nós vamos para a sexta questão. Na sexta questão, tem um outro texto aqui que tá falando Action Alert. Stop her leak for ads on television, que significa um alerta, né? Atenção, alerta, né? Que pare de mostrar, de trazer anúncios de bebidas alcoólicas destiladas na televisão. Então, o título é assim, tá? Então, ele traz aqui 3 coisas. A primeira delas é o seguinte, é que algumas pesquisas, né, elas mostram claramente que a exposição de bebidas alcoólicas na TV, principalmente, faz com que as crianças, elas comecem, os jovens, né, crianças e jovens, comecem a consumir bebida alcoólica cada vez mais novas, consumir esses produtos cada vez mais novos. Então, crianças ainda, ou jovens, já começam a tomar bebida alcoólica a partir desses anúncios de televisão. 2. As crianças e jovens, elas assistem, em média, mais de 1.000 horas de televisão por ano. Então, se passa muito anúncio e a criança e jovem passa muito tempo na televisão, então elas vão ver bastante isso e vão achar que é uma coisa comum e vão começar a usar. E 3, é que um quarto aí das famílias americanas, elas têm uma TV no quarto de crianças. Então, quer dizer que as crianças, elas estão bem propícias aí a tomar bebida alcoólica, porque elas têm televisão em casa, passam o maior tempo na televisão, e na televisão rola muito anúncio de bebida alcoólica, então é isso aí. Então, de acordo com essa campanha, né, com esse anúncio aí, vamos responder. Letra A. O risco, né, do consumo de bebida alcoólica está aumentando. Letra B é que o vício aí dessas bebidas destiladas está relacionado à étnica e aliás, a etnia e a idade das pessoas, a cor e a idade. Vamos ver, né?
C é que as bebidas alcoólicas, elas estão cada vez mais presentes assim na vida das crianças do que dos adultos. E letra D é que as garotas, né, mais jovens, principalmente as garotas, elas estão mais propícias a tomar bebida alcoólica do que os garotos, né? Aí em algumas partes do país. De acordo com o texto, foi isso que trouxe pra gente? Sétima questão, vocês vão ler, né, esse texto aí, né, desse garoto que aparece aí com o rosto marcado por acne. E esse outro, que tá com o rosto mais limpinho, e ele diz o seguinte, tá? O nome dele é Matt Austin, e ele diz o seguinte: eu não era muito feliz com a minha aparência, não era feliz. E eu odiava me olhar no espelho e ver o meu rosto assim, ó, cheio de marcas de espinhas. Então eu comecei a usar o No Acne, né? O No Acne em inglês, tá? Né? Que é um creme. E depois disso aí, depois de uma semana, simplesmente as marcas desapareceram e agora estou feliz com o tratamento. É isso que ele diz, tá? Então, de acordo com isso que eu li para vocês agora, letra A. Que tipo de texto é esse? Daqueles que eu disse para vocês, tá? Eu não falei quais são os tipos de anúncio que a gente tem, né? Letra B. Qual era o problema do garoto? Letra C. Qual creme ele usou? E letra D, quanto tempo depois, né, ele já começou a ver os efeitos aí do tratamento, os resultados. E letra E, como é que ele se sente agora? Ok? Então, vocês vão responder essas questões aí do 1 ao 7. Então, esse exercício para vocês tá na página 158. Ela vai até a página 160, do primeiro ao 7º. E aí, o checkpoint a gente faz na nossa próxima aula da quarta-feira. Então, na próxima aula da quarta-feira, eu corrijo esse exercício com vocês. Nós fazemos o checkpoint juntos, tá? E aí nós vamos para um outro capítulo do nosso módulo, que é o Contradictions, certo? E aí esse Contradictions tá falando aí sobre alguns conflitos, tá falando aí sobre animais de estimação, né? Tá falando aí sobre barulho, sobre alguma coisa que pode fazer com que a nossa vizinhança não goste muito, né? Se aborreça às vezes com algumas de nossas ações, tá bom? Então, é isso, a atividade de vocês é essa. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. E após assistirem a esse vídeo, eu gostaria que vocês anotassem e escrevessem o nome de vocês no comentário do Classroom. Não é no comentário aqui do YouTube, não, tá? É nos comentários lá do Classroom, para eu ver que vocês assistiram ao vídeo. E aí, a frequência de vocês vai ser baseada nisso aí, tá? Então, vocês assinam e aí eu já coloco na frequência de vocês, tá bem? Espero que todos tenham gostado da nossa aula de hoje. Tô morrendo de saudade de vocês. Até a próxima quarta. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.